de deixar meu abraço, o abraço de minha esposa Edeni, de minha filha Aimee, dizer da satisfação de conhecer a doutora Lília, que há bastante tempo nós conhecemos virtualmente, agora conhecemos pessoalmente. Fomos muito abençoados pela sua palavra, pela palavra de Deus através dela. E sem mais delongas, já que eu não quero me estender muito, nós vamos falar sobre frutificar através da palavra de Deus, e esse tema não é o tema da minha cabeça, não é o tema da minha reflexão. Na verdade, é uma percepção de uma temática do Evangelho de João. O Evangelho de João vai falar que Jesus dizendo que é a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se você perceber bem essa imagem, eu sou a videira verdadeira, a palavra que está ali, verdadeiro, é a palavra verdadeiro mesmo em grego, há muitos adjetivos que a gente pode usar para as videiras, né? A videira pode ser frutífera, a videira pode ser infrutífera, mas a palavra verdadeiro e falso geralmente se atribui a pessoas e não a plantas. Exceto, se você for pensar em botânica hoje, em alguma coisa relacionada a hibridismo, mas naquela época você não costuma utilizar a palavra aletinós, que é a palavra que está aqui, para plantas. É João, o evangelista, tentando apontar ou dizer para a gente que há duas modalidades de cristianismo, fundamentalmente. Uma modalidade verdadeira, uma modalidade falsa. O tema de João, acreditem, tem a ver com mentira, o cristianismo falso, o cristianismo que não cumpre sua missão, há vínculos que não são verdadeiros com Jesus, ou vínculos que não são verdadeiros com Deus, há orações que não são orações sinceras. Pasmem, esse é o tema de João. Não obstante, muita gente falar que João tem a ver com Gênesis ou Êxodo, ou tem a ver com filosofia grega. O ponto de partida de João é um ponto de partida do seguinte, e tem muito a ver com a gente. Nós estamos aqui reunidos num retiro. A maior parte de nós tem alguma experiência com a igreja evangélica. A maior parte de nós tem alguma experiência com a igreja evangélica. E nós somos bombardeados, ou o tempo todo somos testemunhas de pessoas que entendem que a fé, eu vou falar isso bem devagar, pessoas que entendem que a fé tem relação direta com alguns ritos, por exemplo, ou com algumas práticas, ou com algumas crenças. Eu não conheço ninguém que eu pergunte se a pessoa gosta de Deus, que fala assim, eu odeio a Deus, eu quero que Deus morra. Eu não conheço ninguém. Todo mundo é amigo de Deus, todo mundo ora muito, todo mundo leva Deus no coração. Ao mesmo tempo, todo mundo diz assim, eu amo a Bíblia, eu não consigo guardar na cabeça, mas eu amo muito a Bíblia, me consola e me conforta muito. Mas eu quero que vocês me expliquem, ou eu quero, junto com vocês, encontrar a explicação do porquê o número de pessoas no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, o número é semelhante, chega a 22% da população, e a gente nunca teve tanta corrupção, tanto assassinato, tantos escândalos. Isso não tem a ver, em minha opinião, com os líderes das igrejas evangélicas. Isso tem a ver com a nossa percepção do que é o vínculo com Cristo. A própria maneira como nós chegamos aqui e nós nos comportamos, e a própria maneira como nós encaramos a disciplina espiritual, que foi relembrada, espero, né, para não ficar muito desesperado, espero que tenha sido relembrada por nós quando foi proposta a ideia desse exercício de oração que foi proposto pela doutora. Só o fato de a gente entender isso como uma experiência marcante e quase que inédita, já é sinal de que tem alguma coisa muito errada. Porque a palavra que a gente mais fala em igreja e no dia a dia, especialmente nós somos crentes, é Deus. É vontade de Deus. Vou orar por você. E aí quando tem uma prática de 15 minutos, pegando o texto bíblico e abrindo, e a gente lida como se fosse uma coisa extraordinária, é extraordinária, porque o nosso cristianismo não é extraordinário, ele é ordinário. Mas é ordinário no mau sentido do termo. Ele é ordinário porque não é verdadeiro, ele não muda a prática, ele não é sal, ele não transforma a realidade das pessoas, ele não transforma a vida, ele passa por caminhos que tem muito mais a ver com mentira,
com descompromisso e com o prazer de fazer o contrário do que a gente não precisava confessar, mas a gente acaba confessando e tem o prazer de negar a confissão com as nossas obras. Esse cristianismo é o cristianismo que é vencido por minha vontade de fazer qualquer coisa em detrimento, às vezes, da igreja e da fé e da comunhão dos irmãos. É muito difícil a pessoa entender que a igreja é um lugar, por exemplo, de comunhão, de compartilhamento, de confissão. E a gente percebe, eu vou falar em João, para não ficar falando, só estou contextualizando vocês. A gente percebe que eu que sou pastor, impressionante, agora eu tenho a experiência de estar professor universitário, as pessoas que vêm falar comigo, pelo fato de saber que eu sou professor universitário, eu continuo pastor. Mas o fato de não ser o símbolo da religião na frente de uma igreja, faz com que as pessoas falem com toda a sinceridade. E quando há pouco tempo atrás eu estava em frente de uma igreja e cuidando das pessoas, as pessoas mentiam e não diziam que de fato viviam. É raro que uma pessoa entre num gabinete ou entre para conversar comigo e fale assim, eu estou conversando contigo porque eu estou flertando com a mulher tal, em tal lugar, e eu quero transar com outra mulher. O que o senhor acha, pastor? Não, a pessoa fala assim, eu estou com uma crise, e essa crise é uma crise muito difícil, porque a gente não consegue se entender. Nunca é a verdade plena das coisas, porque nós aprendemos a falsear. Nós nos especializamos num cristianismo falso. Por isso que é importante entender que quando Jesus fala que a videira é verdadeira, ele está em diálogo com um cristianismo que parece que é, mas não é. Que está na comunidade joanina. Esse evangelho, João, foi escrito numa igreja que tem uma crise real. E a crise não é os judeus perseguindo os cristãos, expulsando das sinagogas. Essas crises existem, mas não são essas crises as principais. A principal crise é as pessoas não conseguem discernir com clareza mais o que é ser cristão. É exatamente o nosso tempo. As pessoas não discernem com facilidade o que significa adotar o nome de cristão. E confundem cristianismo com ser batizado, ter o nome no rol de membros de uma igreja, conhecer as músicas evangélicas. E aí quando a pessoa quer viver as coisas de fora, ou ela experiencia uma esquizofrenia, com todo respeito aos esquizofrênicos, mas uma esquizofrenia em que de um lado ela se comporta de um jeito na comunidade de fé e de outro jeito fora da comunidade de fé. E aí quem faz a ponte, e quando alguém encontra ela na igreja, pergunta, mas você não é a mesma pessoa? Eu nem sabia que você era cristão, porque não é uma vida transformada, é só uma religião que tem ritos. E parte do rito é a gente fazer o quê? A gente ser mudo, a gente ter vergonha, a gente não ter experiência com o sagrado, mas ter experiência com aquilo que aparentemente vai trazer um benefício imediato. Eu vou fazer uma oração para garantir que Deus me abençoe no meu emprego. Eu vou fazer uma oração para garantir que na hora da morte eu tenha algum tipo de salvo-conduto sagrado. Eu vou lá na igreja e participar de um culto e dar uma oferta, porque assim eu vou comprar a paz, porque o meu dinheiro é um dinheiro ilícito, vindo da corrupção. Essa experiência virou norma. E essa experiência, pasmem, também virou norma na comunidade joanina. Eu vou mostrar para vocês o Evangelho de João, e vocês vão entender isso muito bem a partir desse caminho no Evangelho. Eu não vou demorar, não vou cansá-los. São 7 milagres em João em sequência. Tem 8 milagres em João, mas são 7 em sequência. O capítulo 2 é o primeiro milagre de João. O capítulo 2 é o milagre de Jesus transformando a água em vinho. Pois bem, então, João, ele faz desse primeiro milagre um ponto de partida para apresentar o seu tema. Ele fez isso no prólogo, mas ele vai colocar como isso se enraiza nas vivências das relações entre as pessoas, em situações cotidianas. Não é na ida na sinagoga, não é na ida no templo, mas é na ida numa casa, num dia de casamento. Casamento onde? Em Caná da Galileia. Então, você precisa, antes de entender a história de Jesus transformando água em vinho, você tem que entender a moldura da história, porque ela é importante. 3 dias depois. Por que 3 dias depois? Porque 3 dias depois em grego é no 4º dia. Por que é importante saber que 3 dias depois é no 4º dia? Porque esse milagre é paralelo com o último milagre. O milagre que está aqui é o capítulo 2, é o primeiro. O último milagre da sequência de 7 é o capítulo 11, é o último. 3 dias depois, ou seja, no 4º dia, Jesus transforma água em vinho.
No quarto dia, Jesus ressuscita Lázaro. No quarto dia, Jesus manda os serventes carregarem as talhas de pedra. Enchei de água as talhas, verso 7, e tirai agora e levai ao mestre-sala. Ou seja, eles carregam os vasos de pedra. No capítulo 11, eles carregam, as pessoas que estão ali como testemunhas, removem a pedra do sepulcro. Maria, a mãe de Jesus, a interlocutora dele nesse milagre, não entende o que ele vai fazer. Maria, a interlocutora de Jesus no milagre do capítulo 11, não entende o que Jesus vai fazer. Nem menos, muito menos Marta. Ele vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Por que o Senhor demorou, Jesus? Elas não entendem por que Jesus demorou tanto. E Maria não entende por que Jesus não quer ir embora. Esse milagre é um espelho do último milagre. Esse milagre aqui é no casamento. No judaísmo, do século I, é o início da vida. É assim que está no Talmud, que reflete a prática do século I. No milagre do capítulo 11, é a morte do homem da casa, que tem um homem e duas mulheres. É o fim da vida em família. Então esse milagre aqui foi feito para ser lido junto com o último milagre. E esse milagre é para abrir as questões. Que questões são essas? As questões do interdito. Não é nem o não dito, nem o dito. É o interdito. É aquilo que é dito, mas dito pela metade. Olhem para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa habilidade no cristianismo de hoje não é ler o que as pessoas dizem, e talvez seja difícil, mas nem é tanto ler o silêncio das pessoas. Mas hoje em dia a gente está tendo que ter a habilidade, que eu chamaria de habilidade de ninja saiyajin, de ler o que as pessoas subentendem. O que as pessoas, porque elas têm esperança na religião, então elas dão uma antevisão do que está acontecendo. Elas mandam pedidos de ajuda. Mas elas não dizem tudo. Por quê? Porque a religião opressora faz com que a pessoa, se disser tudo, ela fique exposta. E o que está acontecendo por causa disso? Tem pastor se matando, avisando que não está bem, ligando para a gente de madrugada e dizendo é só para conversar. Ele não diz que ele quer se matar, mas ele também não diz que ele está bem. E aí, de repente, a gente acorda sabendo que o indivíduo se matou. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou com a coisa dita entre os dentes. Com a coisa dita pela metade. Ninguém bate no peito e diz assim, como diz Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Não, a gente diz assim, não, está mais ou menos. Afinal de contas, está bem ou está mal? A gente vai orando e vai melhorar. Mas a gente abre o peito e diz, não abre o peito e diz por quê? Porque em vez de enxergar irmãos e uma comunidade que vai nos ajudar diante de Deus a caminharmos juntos com os nossos problemas, a gente enxerga a religião opressora, que se a gente mostrar quem a gente é de verdade, ela vai nos punir. Então as pessoas guardam as suas questões. E elas dizem essas questões entre os dentes. É o interdito. João fala disso. Como que ele diz isso? Está aqui, ó. Olha o milagre como ele é interessante, como ele é construído de forma interessante. Tem um casamento em Caná da Galileia. Caná é uma cidade até hoje muito pequena. Ela é muito pequena. Caná, do tempo de Jesus, do que a gente tem de levantamento arqueológico, Caná é daqui até o portão dessa propriedade. E ela é muito pequena, não deve ter nem 7 casas, e se contar a área rural, que eu estou contando a área rural, ela termina ali, no portão externo dessa propriedade. Não cabe mais do que 50 pessoas na cidade de Caná. Se pensar na cidade. Pegar o campo deve ter de 60, 70, no máximo 80 pessoas. Pois bem, então o texto vai dizer, ele está dizendo o seguinte, há um casamento, o casamento é em Caná da Galileia, quem está ali é a mãe de Jesus, e aí vai dizer que Jesus foi convidado, mãe de Jesus e Jesus. Aí depois foram convidados também os seus discípulos. Então, por que o texto está fazendo questão de enumerar as pessoas que foram convidadas? Porque o texto está tentando dar a ideia de quantidade. Jesus, sua mãe, seus discípulos. É para dizer que o cortejo todo dos que acompanham Jesus, que os evangelhos nos informam, por exemplo, Lucas, que é mais ou menos de 70 pessoas, pode chegar a 100 pessoas, todas essas pessoas seguiram com Jesus e os discípulos.
e a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é para dizer, foi Jesus e sua família. Os discípulos é para dizer, foi Jesus e seu séquito. Então vai Pedro, mas se vai Pedro, vai a esposa de Pedro, sim. Se tem sogra, tem esposa. E vai a sogra de Pedro. Por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes depois, né? Porque levou a sogra, pode ficar levando só, convidar a sogra, dá errado. Então, olha só. A ideia do texto aqui é dizer que numa cidade que eles conhecem, as pessoas conhecem Caná no final do século I, ainda era pequena. Uma cidade com 50 pessoas, se vai Jesus, 1, com a Maria, 2, com a família de Jesus, pode colocar mais uns 5. Com os discípulos, 12, mais o séquito dos discípulos, joga para 20. Só Jesus foi com uns 40. O que acontece quando vai tanta gente? Acaba o vinho. É óbvio. Por isso que o texto vai dizer assim, tendo acabado o vinho. E quem é o culpado de acabar o vinho? Jesus. Vinho não é bebida de luxo. Você quer matar uma pessoa naquela época? Dá água para ela. Paulo chega a dizer para Timóteo assim, não beba apenas água, beba também um pouco de vinho. Por quê? Porque se você beber um copo de água, você corre o risco de ter uma disenteria e morrer dependendo de quanto tempo você beba. Então, o jeito de esterilizar a água, como não tem cloro, o jeito de esterilizar a água é colocar um elemento antisséptico. Qual é o elemento antisséptico? O vinho. O vinho é a garantia de que a água não vai te matar. Porque não tem tratamento de água, não tem estação de tratamento de água da Galileia. Não existe isso nessa época. Do mesmo jeito que não existe estação de tratamento de água, você tem uma festa, a água, o elemento básico para as pessoas beberem e não morrerem, porque você tem que beber. Um casamento são 6, 7 dias em que ninguém vai trabalhar nos campos, ninguém vai ganhar a jornada de salário do dia. Então, a família que vai se casar numa vila de 50 pessoas é obrigada a convidar todos os vizinhos para o casamento, porque é uma maneira de dizer que ele é capaz de sustentar todo mundo durante uma semana, dizendo assim que ele vai cumprir sua função social junto àquela pequena comunidade. Então ele convida as pessoas e ele tem que ter a provisão de vinho e tem que ter a provisão de alimento. Só que é o seguinte, acabou o vinho, acabou a água. Essa água que está aqui no texto, ela só serve para purificação. Ou seja, são aquelas águas que o menino chega com o pé sujo de barro, lava e joga lá. Porque tem uma água que é para purificar e uma água que é um depósito. Eles não saem jogando água fora. Não tem esse negócio de jogar água fora, não tem esse sistema de esgoto. Então, matou o cordeiro, tem o sangue, vai lavar as bacias, joga essa água lá. A água que tem aqui é essa. É essa água que é cor de vinho. Por que cor de vinho? Porque ela está toda suja de tanto limpar a cara do menino e jogar lá, limpar o sangue e jogar lá, a água tem cor de vinho. Então entendam. Quando acaba o vinho, é igual ao aniversário que você vai para casa de alguém, por exemplo, minha casa, o aniversário da Aimee, vocês foram no aniversário da Aimee, minha filha, aí vai passando o tempo, aí corta o bolo, aí acaba o bolo. Aí você não fala assim, acabou o bolo, estou indo embora. Você não faz isso. Você não vai fazer um negócio desse comigo. O que você faz? Você bate no ombro do seu marido e fala assim, já acabou o bolo. Quando você fala, já acabou o bolo, isso é uma senha. Aí você aperta a tecla SAP e na senha significa, tá na hora de ir embora. Aí se o teu marido responde assim, se ele responder assim, fica à vontade. Você sabe que ele está dizendo, você pode ir, que depois eu vou. Esse é o diálogo de Jesus, é o diálogo do interdito. Ó. A mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Ou seja, tecla SAP, está na hora? Aí Jesus responde, mulher, que tenho contigo? Que significa, quer ir? Vai. Ainda não é chegada a minha hora. A hora de quê? De ir embora. João é o evangelho do interdito. Acreditem, todos os milagres de João têm coisas subentendidas. É porque ele é o evangelho que desmascara as micro-relações. O que é isso? É o evangelho que mostra como é a igreja do bastidor. O pastor estava falando, vamos ter um grande evento, venham irmãos, porque nós vamos ter um churrasco. Aí o irmão está batendo o ombro falando assim, senha. E quem vai ser o churrasqueiro? Churrasco? O último churrasco só tinha linguiça e asinha de frango. Ou seja, a igreja verdadeira,
A verdade de uma igreja, na verdade, ela não é dita nas atividades públicas dela, onde a pessoa pega o microfone e sai falando o que vai acontecer. A verdade dela é dita no corredor, no pé do ouvido, no que está no nosso coração, e a gente abre para as pessoas que são íntimas. Por isso uma igreja só se torna verdadeira quando todo mundo se torna discípulo, ou seja, quando todo mundo consegue enxergar no outro irmãos e filhos. Porque são as duas maneiras que a Bíblia chama de discípulos. Ou são filhos, por causa da relação íntima, que vira tão forte quanto de sangue, ou são irmãos. Por isso que essas igrejas monstruosas, 5 mil, 7 mil, 10 mil pessoas, como que elas vão reproduzir isso? Elas vão reproduzir o sistema religioso massificado, do olê, olê, olá, o que eu quero é louvar. É isso que elas vão reproduzir. Mas na verdade das micro-relações, o que elas têm? Você passa mal, você está angustiado, você está deprimido, e se você falar com alguém, vai falar, marca com a secretária, e a agenda só abre para abril. Só que você está em setembro. E tem gente que participa desse processo louco, mas impressionante, que é a nossa experiência aqui. Nós somos uma igreja pequena por opção, de pastores que participam da vida das pessoas e que são plenamente acessíveis. E o que as pessoas fazem quando... Primeiro elas dizem assim, que bom, eu posso conversar com o pastor quando eu quiser, eu posso abrir meu coração, ele está sempre perto de mim, eu posso participar nos grupos. No primeiro momento. No segundo momento fica cuidando da nossa vida. Cara, o que vocês querem? Porque quando é para você fazer tudo que você quer num lugar grande, enorme, aí você vai reclamar com razão que não tem suporte. Aí quando você tem o suporte absoluto de alguém que vai olhar no teu olho e vai falar com você das suas satisfações, e você vai falar das satisfações que você tem com ele, e vai lidar com ele no nível humano, eu não estou gostando muito disso não, porque interfere muito na nossa vida. Estão entendendo a dimensão da igreja falsa? Então João vai para o microcosmo da igreja do bastidor, do dito entre os dentes. Quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora, Maria interpretou corretamente. O que ela interpretou? Ora, se não é a hora de ir embora, e não tem como continuar tendo festa sem vinho, certamente Jesus vai mandar. Vou falar de novo. Se não é chegada a hora de ir embora, mas para continuar ali tem que ter bebida, tem que ter vinho, certamente Jesus vai mandar comprar vinho, óbvio. Por isso que o texto vai dizer que o responsável por acabar o vinho, o responsável é Jesus, indiretamente é o noivo. Maria vai falar para os serventes, que são os serventes de quem? Da casa do noivo. Mas Maria vai falar para eles, porque quem tem que fazer a reparação é Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. O texto quer que você tenha expectativa de que Jesus pegue dinheiro do bolso, ou mande, como diz o evangelho mesmo de João, vai dizer que Judas é que guarda a bolsa, que chegue para Judas e fale assim, compra lá, manda ele ir para Nazaré fica perto. Ou melhor, para Séforis fica mais perto ainda. Vai para Séforis e compra lá tanto de vinho. Aí Jesus, quando chegam os serventes, e está diante deles, ele faz um plano doido. Tem 6 salas de pedras, para purificações, cada uma com 2 ou 3 metretas. O interessante, gente, é que assim, a gente vai falando de pedra, metreta e tal. Aí você fala assim, isso aí é uma pedrinha, tipo um copinho assim de pedra, que metreta deve ser o quê? Deve ser o polegarzinho, né? Pois é, então eu vou abrir aqui em Caná. Estou abrindo em Caná. Aí em Caná, entre muitas coisas que foram descobertas em Caná, né? Muitas coisas foram descobertas em Caná. Uma das coisas que foram descobertas em Caná, escavadas em Caná, foi uma talha do século I. Isso mesmo, tem uma talha do século I. É isso aqui. É esse bebezinho aí, ó. Por que ela é de pedra? Porque se você usar vaso de cerâmica em ambientes judaicos conservadores, o vaso de cerâmica deixa impuro. Então eles não usam vasos para purificação que sejam de cerâmica. Tem que ser vaso de pedra. Não pode usar vaso de barro. Tem outras tantas coisas que eles têm pudor de usar. Por exemplo, você chega numa cidade judaica de verdade e escava essa cidade, quando você encontra as moedas, uma judaica assim, conservadora, você encontra moedas do tempo dos Seleucidas, são moedas judaicas de 150 anos. Por quê? Porque eles não queriam nem pegar nas moedas dos romanos.
tem todo um conjunto de ritos de pureza. Você gosta de tocar na moeda impura, te deixa impuro. Quando você chega numa cidade conservadora, você tem pias, tanques tanques de lavagem ritual, que se chama mikvah, que é um tanque que você se lava para ir para a sinagoga ou para participar das atividades. Pois bem, isso é achado, isso mostra que a cidade de Caná é uma cidade conservadora. Olha lá o tamanho do negócio. Então ele manda pegar essas talhas, voltando lá para o texto, cada uma leva 2 ou 3 metretas, e vai dizer o texto que ele vai mandar encher de águas as talhas, o que mostra que ele está pegando a água de descarte. Acredite em mim, é água de descarte. Por que é água de descarte? Porque você está pegando uma água que não está na talha de purificação e está colocando na talha de purificação. Só tem 2 tipos de água: a água para lavagem ritual ou água de descarte. Foi encontrado em Caná, não está aqui mostrado, mas foi encontrado em Caná também os lugares de descarte de água, que ficavam a 1,5 milha, que eu não sei quanto é em quilômetros, da vila, o que obrigava você a ter tanques de descarte de água. Então ele está colocando a água no lugar errado. Porque Jesus é o convidado no lugar errado. Ele é o convidado errado numa festa de casamento. Porque Jesus só trouxe problema. Acredite, Jesus acabou com a festa. Então Jesus é essa pessoa que está pegando. Ele é a água errada no lugar certo. Ele é o inconveniente. Aí você vai falar assim: você está acusando Jesus de ser inconveniente? Está falando isso com Jesus? Você vai entender onde eu quero chegar. Você vai entender. Eu vou continuar, você vai entender. Então, Lísia terminou. Tirai agora e levai ao mestre-sala. Bom, os serventes, o chefe dos serventes é o mestre-sala. Então a ideia aqui é pegar aquela água que não serve, e levar para o chefe deles. O chefe deles é o mestre-sala, que é quem coordena as cerimônias. Né? Se você olhar o nome que está aqui, é Architriclinos, que é o chefe dos serventes. É aquele que, inclusive na palavra, essa palavra aqui, que você não deve ter entendido tanta coisa assim, mas tem a palavra triclino, né? Clinó é inclinar. Ou seja, ele é o camarada que fica no lugar onde as pessoas ficam inclinadas, na sala de convivência. Ele é o bom vivant. Os serventes estão lá ralando e ele está o quê? Só observando, vendo quem vai fazer as coisas. O que eles fazem? O que as pessoas geralmente fazem com o chefe. O que as pessoas geralmente fazem com o chefe, quando podem? Dão um golpe no chefe. Eles tentaram dar um golpe no chefe, porque a água era podre. E eles deram a água podre para o chefe deles, sem contar para o chefe que a água era água podre, não sabendo de onde vier, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. É João desmascarando todas as micro-relações humanas. Quando a gente tem um chefe, especialmente quando o chefe não faz muita coisa, mas leva o crédito de tudo, o que a gente faz? Se pode dar um golpe nele, espero que você não faça isso, né? Eu também não faço isso, por favor. Mas em algum universo paralelo, se pode dar um golpe no chefe, a pessoa dá um golpe no chefe. Foi isso que eles fizeram. Tanto é verdade que quando o mestre-sala vai falar sobre a água transformada em vinho, eu não estou dizendo que a água não foi transformada em vinho, não, tá? A água foi transformada em vinho. Mas os rapazes que pegaram a água sabiam? Não, para eles era água podre, serviram para o chefe e deve ter dado um pinote, porque se o chefe bebe aquela água, ia chamar a atenção deles. O que vocês estão me servindo? Mas aí o texto, ele vai fazer questão de dar suspense. Sim, tem suspense na Bíblia. Olha o suspense. Em vez de falar assim, que vinho gostoso. Não, ele fala assim, todos costumam, olha como demora. Todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente. O que é isso? É suspense. É para você ficar esperando para ver o desfecho da história. E qual é o desfecho da história? Guardaste o bom vinho até agora. Por que esse texto foi escrito? Porque as comunidades joaninas, compostas de famílias, quando eles trouxeram o testemunho de Jesus para suas famílias, as coisas não ficaram melhores. As coisas ficaram mais difíceis. E aí, João está explicando que fica difícil, que a coisa piora, mas que no fim, Jesus resolve.
esse texto é texto de esperança, é para dizer, se a vida de Jesus na tua família piorou as coisas, ou as coisas estão muito difíceis, não se preocupe, porque ele vai pegar o que não presta, o que te faz chorar, o que te faz ficar preocupado, angustiado, e ele vai transformar isso em bênção. É a melhor vitória, é aquela vitória em que ele pega aquilo que não presta, descarte e transforma em alguma coisa que é bênção para você e para os que estão convivendo com sua casa. Sabe o que é isso? É João tratando os temas de bastidor. E é assim mesmo. Você vai para Cristo com o seu esposo, ou com sua esposa, com seus filhos. E aí você começa a descobrir que viver em comunidade e carregar a responsabilidade de viver com outras pessoas em nome de Jesus e para Jesus, que o que deveria ser leve, não é isso que as pessoas esperam quando entram numa igreja, tem leveza, todo mundo ajuda todo mundo, é uma grande alegria, é como se eu fosse para um show, um espetáculo que eu vou com o maior prazer, é ir para a igreja. E começa a descobrir que tem que aguentar a pessoa com mau humor, tem que aguentar a irmãzinha que chegou com TPM, tem que aguentar o irmãozinho que está com TPH, se é que isso existe, né? Entende? E o que as pessoas vão fazendo? Vão entendendo que a fé não resolveu o seu problema. E ele só queria resolver o seu problema. Mas você tem que entender que desde o Antigo Testamento existe uma máxima na Bíblia. Yahvé podia se comportar como Baal. Estou com fome, preciso garantir a colheita, ou as crias, vou lá, pego Baal, faço um rito, prendo o nome dele, faço um rito, enterro ele até, de cabeça para baixo, e aí o que ele faz? Ele me abençoa, eu vou lá e faço um ex-voto, entrego um presentinho para ele. E Yahvé se nega a agir assim. Ele é o Deus que te tira da escravidão e leva para o deserto. E lá no deserto ele te ensina a viver sem água, pedir e ele te dá graça. Sem alimento você pede e ele te dá o maná. E as roupas não vão se desgastando, mas quando você vai lá e pensa em acumular porções maiores do que você precisa, o que acontece? Apodrece. Só que as pessoas querem ter a ilusão da vida fácil, da vida não humana, da vida que é a vida dos quadrinhos. Em que eu vou estalar o dedo e vai chegar um copo de água gelada flutuando, e a água tem que ser Perrier. E eu vou tomar aquela água Perrier, e aí depois o copo vai se lavar sozinho. Ele já vai voltando se lavando sozinho. Não é assim a vida humana. E a menor coisa que nós aprendemos com a fé em Deus é que a fé em Deus deve nos fazer humanos, porque Deus amou tanto esse negócio de ser gente, que ele se transformou em gente em Jesus. Aí as pessoas querem fazer a desconversão nas igrejas. Querem, em vez de a gente valorizar a vida humana e transformá-la numa vida que reflete a glória de Deus, as pessoas querem transformar tudo em grandes espetáculos de eventos que escondem a nossa verdadeira natureza, os nossos verdadeiros problemas. E aí você veio para um retiro que você tem a chance de se encontrar com você mesmo e descobrir o quão doente eu estou e você está. E o quanto a gente precisa um do outro para poder encontrar um caminho, se não é de cura, pelo menos um caminho de conviver com a nossa doença sem precisar tomar um tapa na cara todo dia. E aí o que a gente faz? A gente vai se esconder na igreja da multidão. E vai se esconder no sistema religioso que não toca na alma de ninguém. E vai se esconder e mentir uns para os outros. E todo mundo sabe que todo mundo está mentindo para o outro, mas todo mundo faz de conta que está tudo certo. João está dizendo que se é verdade que a gente quer viver e é a verdade do Evangelho, a verdade de João, a verdade de desvelamento, a palavrinha para a verdade, eu não vou explicar porque eu não tenho mais tempo, daqui a pouco eu vou terminar. Mas a verdade, acredite em mim, é desvelamento, é você tirar do esquecimento as coisas, é você se entregar por inteiro, é você mostrar quem você é. E vai ter personagens atrás de personagens em João que chegam o tempo todo mentindo. Por exemplo, a mulher na beira do poço. Com isso eu vou encerrar. Vou só introduzir. Não vou falar muito não. Jesus chega, deixa a Judeia, vai para Galileia e diz o texto que era necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário atravessar a província de Samaria? Aí o pessoal vai falar, porque
porque Jesus queria ele sabia que ia encontrar com uma mulher que precisava muito de ajuda, e ele foi fazer o quê? Foi ajudar essa mulher. Não, ele foi lá porque ele tinha essa percepção de ajudar as pessoas o tempo todo. Mas aqui, ele passou por Samaria por uma razão muito simples. Porque Samaria é onde tem água. É o Vale de Jezreel. É a região que tem água. O outro caminho não tem água. Então, se você vai com uma comitiva, você vai passar sede. Porque não tem onde beber água. É muito difícil você se alimentar e se abastecer de água. Então, quando você está com uma viagem muito urgente, você ousa passar pelas cidades samaritanas. Eu vou mostrar, tá? Como eu disse, tem que falar e mostrar. Se não mostrar, aí vai parecer que eu estou enganando, né? Essas coisas que vão sendo faladas assim, algumas coisas são novas, talvez você não tenha visto, né? Então tá aqui, ó. Olha aqui. O caminho que passa por Samaria, por essa região aqui, ó. Não, calma aí. Vocês conseguem ver uma seta que está aqui, ó? Uma setinha que está aqui? Tá vendo que é um vale? Dá para ver direitinho aqui? Que é um vale? Dá para ver aqui? Não, é só olhar. Isso aqui é mais altinho, isso aqui é mais altinho, isso aqui é um vale. Não é? Pois é, esse caminho aqui é o caminho que as pessoas não passam. Por quê? Porque é o caminho que os galileus, se passarem, vão tomar pedrada. Os samaritanos têm uma rixa com os judeus e os judeus com os samaritanos. Então, quando você vai passar por esse caminho, se você precisar passar, você tem que passar na hora que você sabe que ninguém que é samaritano vai estar no poço. Qual é a hora que as pessoas não estão no poço? Chegou numa cidade samaritana chamada Sicar, e aí vai dizer o texto, que era por volta da hora. Por que o texto fala a hora, que é a hora sexta? Porque a hora sexta é meio-dia. Aí você vai falar assim, você que é o exegeta esperto, vai falar assim, eles estavam enchendo a pança. Não é porque eles estavam enchendo a pança. É porque 9 da manhã, 12 horas e 3 horas da tarde são as horas de oração dos samaritanos do templo. Os samaritanos têm um templo específico deles, e eles oram 3 vezes por dia. Eles são religiosos demais. Isso é um pentateuco só deles. Então eles oram 9, meio-dia e 3 da tarde. Se você fizer uma viagem e for judeu, se não quiser tomar pedrada, vai no tanque deles sem encontrar ninguém. E que horas você não encontra ninguém? Na hora da oração. Qual é a hora da oração? Meio-dia, 9 horas, meio-dia e 3 da tarde. Então Jesus foi que hora? Na hora da oração. Teoricamente era para ter o quê? Ninguém. Mas quando ele chega lá, tem uma mulher. Aí ele fala, dá-me de beber. Por que ele fala dá-me de beber? Porque se essa mulher está aqui, e os samaritanos todos, mulheres e homens, se retiram para orar, essa mulher não é samaritana, óbvio. Aí ela fala assim, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí o texto vai ter uma glossa, uma explicação. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ou seja, ela fez questão de afirmar o seguinte, eu sou samaritana, e você está falando comigo, cara? Mas a pergunta, subentendida no texto, é por que ela está ali, se ela é samaritana? E só ela está ali. A gente sabe a resposta, que a gente conhece a história, eu vou pular. A gente sabe que pelo fato de não conservar a questão da pureza matrimonial dos casamentos, ela teve 5 maridos e o que estava com ela não era marido, ela foi, como que eu chamaria? Degradado. Eu não sei a palavra em português. Não, é quando você é mandado para fora de um grupo social. Banido, obrigado. Foi banida da religião samaritana. Mas quando Jesus pergunta para ela, cadê o teu marido? Ela fala a verdade? Ela fala, eu não tenho marido. Ela falou uma verdade, tipo a verdade de Abraão, né? Tipo a verdade de Abraão. Ela é sua esposa? Não, ela é minha irmã. É a verdade de Abraão. Aí Jesus fala assim, bem disseste. Ó, ironia. Tem ironia no texto. Bem disseste. Não tem marido. Porque você já teve 5 maridos, o que está contigo não é o teu marido. Ela deixa entender que para ela é um problema buscar água. Olha o texto, o que diz. Quando ele fala que vai fazer brotar nela rio de água viva, ela fala assim, Senhor, dá-me dessa água
para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela está se entregando. Ó, buscar água aqui nesse tanque para mim, nesse poço para mim, é um problema. Por que é um problema? Porque ela só pode buscar água na hora que não tem ninguém. Mas quando chega Jesus, o que ela faz? Ela vomita para Jesus a sua condição étnica. Eu sou samaritana, Jacó, nosso pai, blá, 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 blá. Sabe o que isso me lembra? Os crentes. Não compartilha a sua fé, não conhece a sua fé, não tem vida na vida das pessoas, mas vai falar para ele que ele não é. Tenta fazer. Eu, 30 anos, sou membro fundador dessa igreja. Membro fundador, não é membro fundador. Sou membro fundador dessa igreja. Quando chegou aqui essas sapatas, eu cavei essas sapatas dessa igreja para fazer essa igreja ser construída. A pessoa sai jogando. Todo o seu. Quando eu encontro algumas pessoas, eu sou uma pessoa observadora, cuidadosa em observar como as pessoas se comportam. Quando eu encontro um pastor, as pessoas me perguntam assim: você está bem? Como está sua filha? Como está sua esposa? Você está bem de saúde? Então as pessoas perguntam assim: de onde você é? Aí eu falo: eu sou de Juari. Aí a pessoa começa a contar a genealogia. A sua genealogia inteira. E depois começa a contar que conheceu o Belardim, que comeu muita pizza com o Belardim, que não sei o quê, que fez isso, que fez aquilo. Mas eu não perguntei nada. Mas por que ele faz isso? Porque ele está dizendo: eu sou importante. E quando ele vem me dizer que ele é importante, eu já sei que ele só está me dizendo que é importante porque ele não se sente importante. E ele precisa provar para mim que ele é alguma coisa. Para me aviltar, mas ele está revelando a sua alma. Isso agarra na gente igual chiclete em cabelo de mulher. E para soltar, joga Coca-Cola. O que mais que joga? Água quente, corta o cabelo, gelo, ácido sulfúrico. É isso que vocês querem participar? É essa a minha pergunta. É desse sistema de religião que a gente vai participar? João está perguntando. Por isso que ele vai falar no capítulo 4, verso 24. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em espírito, porque tem que ser uma verdade de dentro. E em verdade, porque ela estava mentindo muito. E não dá para mentir e querer ter comunhão com Deus, quando você não é sincero. Aqui verdade é literal. Aí o pessoal canta, pega o violão, aí vamos cantar, fecha o olho. Em espírito, em verdade, está chamando todo mundo de quê? De mentiroso. Se for pegar o texto como ele está, vocês são todos mentirosos. A gente vai declarar para Deus que a partir de agora é só verdade, tá? A gente tem que superar a religião doentia do nosso tempo. Parar de ser só um espectador de igreja, um conhecedor superficial da fé, alguém de oração só de discurso, não tem oração real, que participa de corpos doentes, e que você fica lá sendo aviltado, ofendido, agredido, mas fica lá para poder dizer com orgulho: eu sou da igreja tal. Ou então para dizer: meu pastor é fulano. E só quer dizer que o pastor é fulano, porque quando fala que o pastor é fulano, dá prestígio. Esse sistema está deixando carcomida a experiência da vivência com Deus nesse país, especialmente no nosso estado. Porque toda vez que sai estatística de violência doméstica, de violência, de assassinatos, de populações pobres e negras do Rio de Janeiro, ou de corrupção, tem crente lá. No pior lado da estatística. No lado dos abusadores, tem crente lá. Do lado das mulheres que apanham, tem crente lá. Do lado dos policiais corruptos, tem crente lá. Do lado dos que valorizam essa loucura coletiva que é achar que violência é boa. Vão sair, todo mundo vai vir aqui armado, porque a gente é crente, então a gente é a favor da liberdade e do direito de se defender. Olha que coisa louca que as pessoas estão falando. O direito de se defender me faz me armar, e me armar é um direito, e eu sou crente e consigo defender um negócio desse. Imagina esse retiro com todo mundo armado. Eu não vou nem te exortar, irmão. Se eu te exortar, vai que eu tomo um tiro. Com licença, a paz do Senhor.
O irmão pode, por favor, se deslocar daqui para 100 metros ali adiante? Rapaz, você está falando comigo isso por quê? Eu já vou sair correndo, porque todo mundo armado. Olha que loucura. Não chegou a hora de a gente repensar qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio? Qual é a parte que nos cabe nessa loucura? Porque essa loucura não é feita dos líderes, não. Ela é feita da gente. Porque a gente que financia, a gente que dá base numérica, somos nós que construímos esse sistema. Porque esse sistema só existe de pé porque a gente coopera com ele. Daí a importância de igrejas como Palavra e Vida, que não está preocupado de fazer evento. Está preocupado de marcar 7 horas da manhã para a gente ter um tempo bom de orar e ter uma experiência com Deus. De poder ter proximidade de você chegar e sentar aqui e bater papo com qualquer pastor. Porque o pastor não é pastor. Ele tem o nome de pastor. Na estrutura ele é pastor. Mas ele é gente. Ele tem discussão, ele tem problema, ele erra, ele acerta. E aí, se a gente ousar viver a verdade, ser uma videira verdadeira, é Deus que vai cortando, podando e corrigindo e consertando as coisas entre nós e nos ajudando a nos tornarmos melhores na ajuda mútua uns com os outros. Por isso que é tão difícil caminhar em igrejas como a Palavra e Vida. Não é porque a gente dificulta o Evangelho. É porque tem que estar com a cara limpa. E andar com a cara limpa é muito difícil. Mas eu te convido a fazer isso, com os seus defeitos, com suas dificuldades, com suas incoerências, com seus pecados, inclusive. Porque é pior do que você não querer ser confrontado com suas questões e suas dificuldades, é você mergulhar num mundo que vai bater palma enquanto você vai para o abismo. A questão não é a pureza da religião. A questão é o seu bem-estar, o que faz bem para a sua alma. E é para isso que a igreja existe. É para ajudar, um ao outro ajudar, para a gente chegar e nós juntos nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Sem medo de expor quem a gente é, o que a gente quer. E passar pelas nossas dificuldades de braços dados. Sem ninguém desistir do outro jamais. Porque Deus não desiste da gente. Aí a disciplina passa de ser um ato formal, tipo Inquisição, que vai lá, marca a assembleia, as pessoas vão lá, não, culpado, pá, aí joga a pessoa. Não, disciplina sabe o que é? É alguém olhando no teu olho e dizendo, irmão, não vá por esse caminho não. E você ser livre para dizer, eu vou por esse caminho sim. Aí quando você vai todo quebrado, aí você volta pensando que as pessoas vão te discriminar e as pessoas te recebem com alegria sabendo que você é um homem, uma mulher. E homens e mulheres têm fases. E você passou por uma fase difícil, mas passou. E se a gente está no melhor da vida e está junto, nós também temos que estar juntos no pior da vida. Não é assim com o filho da gente? Não é assim com o irmão da gente? Pelo menos espero. Então tem que ser assim no lugar onde nós os chamamos de irmãos. É um entendendo que é para passar a vida com o outro. E viver como videira verdadeira. Deus abençoe vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos, pela presença de cada um de vocês nesse dia de feriado. Mas eu creio que cada um de nós saiu daqui edificado hoje. Não é verdade? Amém? Amém. Amém? Vamos orar agradecendo. Em seguida eu vou dar orientações acerca do almoço. Peço perdão também pelo atraso que nós tivemos um pouquinho. Se bem que o pastor, peço perdão a ele, né? Ele terminou em ponto. Mas nós atrasamos para chegar aqui, atrasamos com o cabo do projetor, né? Do cabo HDMI, mas deu tudo certo. Para a honra e glória do nosso Senhor. Queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos agradecer também
pela vida do pastor Brian, que anteontem tomou posse lá na Universidade do Estado de Feira de Santana, professor de História, né, para a honra e glória do Senhor, História antiga, História medieval, e ele, ao invés de estar lá celebrando com a família, prontamente veio para cá para nos ajudar, já está voltando, vai almoçar e já vai correr, porque tem um voo, não é isso? 4 horas, né? E então vamos orar pela vida do nosso pastor. Eu queria convidar o pastor Jorge para que viesse aqui. Lília também, vem até aqui à frente, vamos orar. Ore também agradecendo, abençoando a vida da professora Lília. Tá bom, pastor? Você pode estender suas mãos para cá, para que a gente abençoe a vida da professora Lília e também a vida de pastor Brian. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã que nós tivemos em tua presença, nos ensinando, ó Pai, através da professora Lília, sobre a importância da vida de oração e de nos aproximarmos do Senhor cada vez mais, ó Pai, através dessa prática. Que o Senhor nos dê verdade, nos dê vida de oração, nos dê sinceridade diante de Ti, para que assim como Jesus, ó Pai, nós possamos ser homens e mulheres de oração. Também, ó Pai, acabamos de aprender aqui com o Teu servo pastor Brian, a importância, ó Pai, de vivermos um cristianismo verdadeiro, sem interditos, mas vivendo inteiro diante de Ti, também inteiro uns com os outros. Que o Senhor, ó Pai, nos faça viver tudo isso que nós aprendemos aqui nessa manhã. E que o Senhor, ó Pai, revista cada vez mais de bênção a vida do pastor Brian, naquela universidade em Feira de Santana, fazendo dele, ó Pai, canal da Tua bênção e da Tua graça naquele lugar, que ele venha a ser um excelente professor, que ele dê um excelente testemunho, ó Pai, do Teu nome, e que cada vez mais pastor Edeni, Aimee, pastor Brian, os alunos, a vida também da professora Lilian e de sua família, sejam grandemente abençoados por Ti. Nos dê, ó Pai, um bom almoço, um almoço de comunhão em Tua santa presença. Leve o pastor Brian em segurança até a Bahia, guardado e protegido por Ti. Dê também, ó Pai, uma ótima semana à professora Lilian e à sua família. E a todos nós, ó Pai, pedimos que a Tua graça nos acompanhe a cada dia de nossas vidas. Abençoe pastor Marcelo, pastor Felipe, pastor Brian aqui na condução da Igreja Batista Palavra e Vida do Mendanha. Que cada vez mais esse rebanho venha ter a consciência que o Senhor é o nosso pastor e que assim nada nos faltará. Oramos assim, ó Pai, gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quanto ao almoço, já está pronto, já está servido. A orientação